crise de saúde mental das crianças nunca foi uma tragédia tão devastadora. Suicidalidade, solidão, ansiedade, dismorfia corporal. Como os pais podem proteger os filhos de tudo o que está vindo contra eles? O pai ou a mãe precisa ter altíssima regulação emocional. Se estiverem no TikTok demais, sabotado e capturado pela comparação, pela ansiedade e pelo perfeccionismo, como que esses pais vão estar presentes para essa criança? A Oprah chamou-a de revolucionária, a melhor especialista em crianças que ela já entrevistou e a pioneira do movimento da parentalidade consciente. Recebam a doutora Shefali. Eu ajudo os pais a ficarem muito confortáveis com o fato de que vão errar com os filhos. Tipo, não tentem evitar isso. Se você simplesmente aceitar que vai ser uma bagunça, então deixe eu entrar nisso e tentar estar presente da melhor forma possível. Qual é a habilidade número 1 da parentalidade consciente? A habilidade número 1, acima de todas, é a capacidade de... Estou animado. Lançou 2 livros novos. Um se chama Criando Filhas Conscientes, o que é perfeito para mim porque tenho filhas gêmeas de 6 meses, e o outro se chama Criando Filhos Conscientes. Então, para qualquer pai ou mãe ouvindo ou assistindo, estes são os 2 livros que precisam ter para entender como não prejudicar os filhos e como, com sorte, ser melhores do que os próprios pais. Sim? Muitas pessoas provavelmente se identificam com o fato de não terem tido as melhores infâncias. Algumas dizem que tiveram uma infância ótima e que seus pais foram incríveis. E isso é ótimo. Mas aqueles que acham que tiveram infâncias ruins ou pais emocionalmente imaturos têm a crença de que vão criar os filhos de forma diferente. Mas às vezes, isso pode ser uma armadilha. Pensar: meus pais não fizeram do jeito certo. Me prejudicaram. Eu não vou fazer isso com meus filhos. Por que essa crença é uma armadilha, na sua visão? Porque você não chega à boa parentalidade pensando. Você chega à boa parentalidade se curando. E a cura acontece na relação. Então você pode pensar, como toda pessoa sem filhos, vendo um pai ou uma mãe no avião com uma criança pequena, jogando tudo pelo corredor. E essa pessoa sem filhos, como você e eu fazíamos antes de sermos pais, pensa: ah, eu nunca vou ser assim. Não é? Sim. Eu vou saber me conectar com meu filho. Vou saber me regular. Eu não vou perder a cabeça. Mas você não pensa a parentalidade consciente. Ela é uma prática. É um cultivo. É uma cura e um crescimento. E você precisa fazer o trabalho. Mas a coisa bonita no que ensino sobre parentalidade consciente é que seus filhos vêm para criar você. E vêm para despertar você. Se você estiver disposto a olhar para o espelho dessa relação tão intensa. E a razão de eu chamar isso de um espelho mais intenso do que o parceiro é que você não pode devolvê-los. Não pode se divorciar deles. Nossa! Não há prazo de validade. Não há saída. Minha filha tem 23 anos. Eu ainda estou nisso. Todo santo dia eu tenho que estar presente. Então, esse sistema fechado em que você não tem fantasia de não há saída. Não há saída. Quer dizer, se você sai, você realmente está criando trauma. Um trauma enorme. Sim, você se individua. Tem uma separação saudável, apropriada para a idade. Mas você não pode simplesmente pegar a saída porque isso ficou intolerável. Você tem que ficar ali e atravessar isso. E a segunda razão pela qual os filhos são espelhos tão profundos é que nós realmente os chamamos de nossos. Você fica tipo, meu esperma ou meu óvulo, meu corpo, meus genes. Como você pode me dizer que eles não são meus? Então, na parentalidade consciente, ensino aos pais que sim, eles vieram por meio de você. Mas como não impor suas ideias, suas fantasias, crenças, seus ideais, suas expectativas, especialmente quando esses sistemas de crenças são em grande parte tóxicos. Veja, muitos de nós passamos adiante sistemas de crenças tóxicos. Como você acha que o nosso mundo chegou a ser assim hoje? E foi por isso que escrevi esses livros, porque começa em casa. Sabe? Estamos num ponto de inflexão cultural, Louis. E você acabou de escolher ter filhos. Sim. Neste momento muito crítico da cultura mundial, em que, pela primeira vez, o apego e a conexão dos pais estão potencialmente sendo contornados, sequestrados
e sabotados pela tecnologia. Então, antes, quando escrevi Pais e Mães Conscientes pela primeira vez e vim falar com você anos atrás, nossa atenção estava em risco só porque estávamos distraídos. Os pais, né? Os pais estavam distraídos, mas pelo menos sabíamos que o apego precisava ser seguro. Agora, a nossa atenção e o nosso apego estão sendo sequestrados pela tecnologia. Sabe, as pessoas estão criando relações com bots do ChatGPT, com seu agente de IA, estão usando agentes de IA como funcionários e em reuniões de equipe. Em breve haverá robôs dentro de casa. Então, essa desconexão em massa é tão perniciosa, tão perigosa para o vínculo entre pais e filhos, que senti que precisava escrever mais 2 livros. Certo. Todo ano eu penso que este será meu último livro sobre parentalidade, e então algo acontece que me faz perceber, e eu escrevi 2 para filhos e filhas. Porque, embora ambos cresçam no mesmo mundo, o algoritmo trata cada um de forma diferente, porque sabe como sequestrar a neurobiologia de cada um de maneira diferente. Nem é só o algoritmo. A própria sociedade trata homens e mulheres diferente. Trata, gostemos ou não. Então, o algoritmo do mundo real e o algoritmo digital estão sequestrando filhos e filhas. Sim. E cada um se adapta a esse mesmo mundo de maneiras muito diferentes, com cronogramas hormonais diferentes, padrões de desenvolvimento diferentes, neurobiologias diferentes. E então senti que, para realmente dar aos pais um mapa, sabe? Agora todo mundo já sabe que há uma situação urgente acontecendo no mundo. A crise de saúde mental das crianças nunca foi uma tragédia tão devastadora quanto hoje. Quero dizer, isso está em níveis astronômicos de suicidalidade, solidão, ansiedade, dismorfia corporal, fragmentação da identidade. Quero dizer, você escolheu este momento Sim. para ter filhos. Bom, sua filha está ali no começo dos 20 anos, certo? Sim. Então, tenho certeza de que houve desafios quando ela estava no ensino fundamental e no ensino médio, acho que há 10 anos, quando isso começou para ela. Com pressão social, redes sociais, comparação e todas essas coisas. Mas, 10 anos depois, é como se ela quase tivesse escapado do que está acontecendo agora, certo? Tenho certeza de que ela teve muitas coisas próprias para enfrentar. Mas imagine ter 8 anos agora com tudo o que está acontecendo. 9 ou 10 anos agora com tudo isso acontecendo. Como os pais podem proteger os filhos de tudo o que está vindo contra eles? Sim. Tipo, como um pai ou uma mãe consegue pensar com consciência sobre o que fazer para servir os filhos? Sem falar aos 8 ou 9 anos, mas para mim, com minhas filhas de 6 anos, eu não faço ideia do que está prestes a mudar. Sim. Então, o primeiro ponto para qualquer pai ou mãe, especialmente de crianças pequenas ou adolescentes, ou até para mim, mesmo com minha filha na casa dos 20 anos, é que o pai ou a mãe precisa ter altíssima regulação emocional. Mas, se o pai ou a mãe está no TikTok e... rolando o feed o dia todo, sem chance. rolando o feed o dia todo, e o pai ou a mãe está sabotado e sequestrado pela comparação, pela ansiedade e pelo perfeccionismo, e ela se sente menor por causa disso. E o pai, falando de forma estereotipada, é indiferente, evitativo e suprime as próprias emoções. Como eles vão estar presentes para essa criança agora? Quando escrevi Pais e Mães Conscientes, há 16 anos, a atenção já era um problema. Imagina como a atenção é difícil hoje, não é? Atenção e apego estão sendo sequestrados. Então, o que os pais precisam fazer? Então, a falta de apego em relação aos pais? Dos pais com os filhos, sim. É a falta de capacidade dos pais de se apegar aos filhos? Ou é a incapacidade dos filhos de focar para se apegar aos pais? Bem, nós permitimos que a imersão digital e a superestimulação do mundo moderno caótico infiltrassem tanto a nossa própria psique e os nossos lares, que a nossa capacidade de estar presentes, conectados conosco mesmos, de ter momentos de solitude conosco mesmos, Lewis. Quando foi a última vez que você ficou olhando pela janela? Entediado. Sim. Entediado. E se permitir ficar conectado aos próprios pensamentos e se permitir relaxar sem simplesmente deixa eu checar o celular. Deixa eu mandar uns e-mails. E deixa eu começar a rolar o feed. Então, esses intervalos que preencheram os momentos de solitude nos desconectaram como adultos. Então, por si só,
Nossa capacidade de prestar atenção, de sintonizar, de focar, de nos apegar, de nos alinhar com nossos filhos, de observá-los. Você tem 2 filhas agora. Você já está percebendo tantas diferenças. Mas imagine se sua capacidade de prestar atenção tivesse diminuído ao longo dos anos. Você está distraído, sobrecarregado, ansioso, caótico. Elas percebem. O espelho delas é você. Então olham para esse espelho, que é o pai ou a mãe, para ver se o mundo é um lugar seguro. E elas vão se perguntar, eu sou uma pessoa digna e valiosa? E a atenção sendo... Elas sim. estão olhando com base em como você olha para elas. Mas se o pai ou a mãe está com o olhar vazio, desconectado, sem capacidade, a culpa não é da criança, certo? A criança nasce nesse ambiente. São os pais que têm de criar o ritmo. Então, para um pai como você, no mundo de hoje, você precisa ser ainda mais consciente do que eu precisei ser. Eu tenho que ser tipo... Você tem que ser de outro mundo, porque caso contrário, o vazio da sua falta será preenchido não apenas pelo tédio, mas por estranhos no algoritmo dela ou no algoritmo das amigas dela. Então você terá estranhos na psique da sua filha. Você não deixaria sua filha viajar o mundo sozinha, aos 8 anos, mas o mundo está no algoritmo dela, aos 8 anos de idade. Uau! Sim? Agora, o que você diria que é a habilidade número 1 a desenvolver para ser um pai consciente? É regulação emocional? É cura? Qual a habilidade número 1 da parentalidade consciente? A habilidade acima de todas as habilidades é a capacidade de estar presente. Mas a capacidade de estar presente... O que isso exige? Você foi rápido. Isso exige 15 coisas diferentes, certo? Exige estar completamente aqui e agora, com atenção plena. O que isso exige? Isso exige uma existência simples, sua capacidade de ter uma vida sem caos, sua capacidade de ficar bem no presente e não viver no futuro nem no passado. Isso significa que você precisa curar um pouco do seu passado. Sua capacidade de estar com esse ser que, na verdade, não vai te dar muita coisa. Por muito tempo, é meio que uma via de mão única. E depois vem a qualidade da sua presença. Então não é só estar ali. É com o que você está ali e o que você leva para esse encontro. Então, se você chega com muito dogma, muito fundamentalismo, muita homofobia, por exemplo, isso não é presença consciente. Então você precisa trabalhar seus sistemas de crenças, se curar e se perguntar: o que eu quero transmitir aos meus filhos como legado emocional? Certo? Qual é a herança emocional deles? E isso exige que eu examine meus sistemas de crenças, certo? Então, se você tem um filho de 12 anos que chega em casa e diz: eu quero ser artista e não quero ir para o ensino médio, como você vai lidar com isso? Você tem um filho que está no caminho da medicina, depois larga tudo e quer ser oleiro ou carpinteiro. Como você lida com isso? Você tem um jovem de 15 anos que está confuso sobre a própria identidade e não sabe quem vai ser, e você fica apavorado com a possibilidade de ele seguir um caminho que não é aceitável para você. Como você vai lidar com isso? Então, em todos esses infinitos momentos, você é chamado a estar presente da forma mais consciente possível, e não vai conseguir fazer isso se não tiver cultivado essa prática. É difícil para muita gente se curar, estar presente e lidar com os próprios traumas causados pelos pais. Quanto mais, depois de colocar filhos neste mundo, aprender a não repetir o padrão desse trauma. Mas, de novo, falamos sobre a armadilha no começo. Tipo, muita gente... Eu me lembro de dizer, nunca vou ser como meus pais. Mas aí você começa a perceber, nossa, por que estou agindo de certas maneiras? Eu tenho que me vigiar. A única maneira de não repetir as coisas de que você não gosta, na forma como foi criado, é se curar primeiro dessa relação entre pais e filhos, em você mesmo, antes de poder construir uma nova relação entre pais e filhos depois. Não é uma lógica de se isso, então aquilo. É algo que acontece simultaneamente. Então não se preocupe, quem estiver ouvindo e sentir que precisa estar pronto, curado, isso não é possível. Não. O bonito é a sua disposição de olhar de frente quando você vê o seu pai aparecendo através de você. E não ter a audácia narcísica de achar que seu pai não vai aparecer. Seu pai vai aparecer de novo e de novo. Sério? Sim. Por que isso acontece?
Só porque isso foi programado por tanto tempo. É um padrão que está aí. É uma programação. E não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas, quando acontecer, não fique chocado. Entre nisso e diga, uau! E quase agradeça ao seu filho por mostrar que essa parte não curada ainda vive em você. Interessante. Sim, porque muitos pais sentem vergonha quando gritam com o filho ou perdem a paciência. Não estou defendendo isso, mas a vergonha é mais uma voz do passado, entende? Então eles não apenas gritaram, o que provavelmente veio de um gatilho do passado, porque raramente reagimos no presente. Normalmente, reagimos a partir do passado. Depois vem a vergonha, a culpa, a acusação e o ressentimento, que são ainda mais passado. Então eu ajudo os pais a ficarem muito confortáveis com o fato de que vão errar com os filhos. Tipo, não tentem evitar isso. Não tente ser obsessivamente perfeito e depois ficar tão ferido por estar estragando tudo, porque isso é o seu narcisismo. Se você simplesmente aceitar que vai ser uma bagunça, então deixe eu entrar nisso e tentar aparecer da melhor forma possível. Minha filha, aos 23, vai me dizer coisas como: não acredito que a doutora Shefali está me dizendo isso, porque ela usa isso contra mim. Ela usa minha consciência elevada contra mim. E eu digo: você está sendo muito manipuladora. E eu digo: desculpa, eu não sou a doutora Shefali aqui. Tipo, eu sou um ser humano lutando aqui. E não estou aqui para ser perfeita. Estou aqui para crescer. E não posso passar o resto da minha vida pedindo desculpas por ser esse meu eu todo bagunçado. Estou aqui para crescer, mas não estou aqui para fingir que posso viver envergonhada o tempo todo. É assim que eu sou, com minhas vulnerabilidades, minhas imperfeições e tudo mais. E nós vamos atravessar isso juntas. Vamos fazer terapia juntas. Tipo, eu não estou me escondendo disso. Mas também não vou fingir que isso não está aqui na sala. Estou aqui com a minha bagagem. Quando o filho amadurece, precisamos dizer a ele: caso você ainda não tenha percebido, eu tenho muita bagagem. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeita. E agora precisamos lidar com isso. E quando você se torna pai ou mãe, parceiro ou amigo, precisa assumir essa bagagem que vai carregar. Então essa ideia, essa coisa meio holística, de psicologia positiva, perfeccionista, desse eu curado, sabe? Ou essa ideia de que você não machuca as pessoas por causa da sua bagagem. Não, machuca sim. Estamos sempre com a nossa bagagem. E não precisamos ter vergonha disso, mas precisamos assumir isso, entrar nisso, e ter a humildade de reconhecer que eu tenho muita bagagem, sabe? Eu não estou separada disso. Sim. Sim. Essa crença de que os pais possuem os filhos, certo? Ou aquela ideia de esses Sim. são meus filhos, certo? Quando você escolhe conscientemente ter filhos, essas crianças quiseram estar neste mundo. Tipo, quando e como essas almas disseram: estou escolhendo estar com estes pais. Nós temos essa resposta? Sim? Então, Lewis, você está presumindo a visão de mundo de uma alma, certo? Não sabemos. Não sabemos. Sim. Certo? O que sabemos é que a biologia criou a vida. Agora nossos filhos estão aqui e sabemos que toda criança vem com a sua essência. Você estava me dizendo como as suas gêmeas são diferentes uma da outra. Sim, e isso é louco pra mim. Parece loucura pra mim. Mas por que elas são diferentes? Tipo, por que é... Porque toda configuração é diferente. E é tão intrincada essa sinfonia da neurobiologia e da neuroquímica. Você estava me perguntando sobre a minha meia-idade e como estou vivendo essa fase em comparação com as minhas amigas. Por que elas estão vivendo isso de um jeito e eu estou vivendo de outro? Por que você é formado assim e seu melhor amigo é formado de outro jeito? Por que você é tão coordenado e... É porque a nossa neurobiologia e a nossa genética criam uma sinfonia interna que é única a cada vez. E um pequeno ajuste já causa uma cascata de diferenças, certo? Minhas cordas vocais poderiam ser só um pouquinho diferentes e eu poderia cantar melhor que a Adele. Não eu, mas você entendeu. É só um pequeno ajuste, certo? Por que eu tenho estes olhos e meu irmão tem olhos diferentes? Por que você é tão alto e sua irmã é diferente? É neuroquímica e genética, e depois cultura, certo? Então a biologia carrega a arma, mas a cultura puxa o gatilho. Puxa o gatilho. Quer dizer, qual você acha que é o propósito de nossos filhos estarem em nossas vidas? Qual é esse propósito? É nos ensinar. É ser um espelho dos gatilhos que ainda não curamos. É nos ensinar a crescer.
Qual é esse propósito? Adoro essa pergunta. Então vamos olhar para isso em camadas diferentes. Eu vejo assim. Na camada biológica, que é a mais básica, Procriação, temos procriação, reprodução, vida, regeneração, transmissão genética, certo? Isso está no nível genético. Nós temos esse chamado para a vida. A vida chama a vida. E prolongar a vida. E simplesmente Sim. prolongar a vida. Você estava falando sobre legado. É esse impulso primal. Muitas mulheres, por volta dos 35, vão dizer: meu Deus, eu preciso ter um bebê. O que é isso? Existe essa programação primal. Então isso é o biológico. Depois, no nível psicológico, eu sempre ensino que, se você quiser entrar nisso, pode começar a descobrir seus padrões e começar a olhar para a relação entre pais e filhos, o apego, as dinâmicas que aparecem, e desfazer a disfunção no campo psicológico. Você faz terapia, liga para a doutora Shefali, lê meus livros. E então, eu realmente acho que você pode, se quiser entrar no nível transcendente, se quiser ter uma visão evoluída da parentalidade, e é aí que entra a parentalidade consciente, que está além do ego, está além de "este é meu filho". Agora eu olho para o meu filho, não como algo meu, mas como um ser que eu posso ajudar a conduzir até o próprio destino. Mas eu não me apego a ele, com a minha identidade. Depois seria desfazer a disfunção. Mas algo mais ligado à identidade? E a terceira fase? É soltar a identidade de mãe, deixar isso ir. Se um filho chega para o pai ou para a mãe e diz, "eu te odeio", e você quer responder, "bom, eu também te odeio", ou "como você ousa falar assim comigo?", é porque você ficou preso no psicológico, na dinâmica, na disfunção, porque a sua identidade está ligada à forma como ele fala com você. Toda vez que eu desço para o meu ego com a minha filha, é porque estou me identificando com como ela ousa falar assim comigo. Eu sou a mãe dela, certo? Depois de tudo o que eu sacrifiquei. Ela veio por meio de mim e você acabou com o meu corpo, né? Então entram corpo, papel, identidade, como os outros vão me ver. Como ela pode falar assim? Ela, eu, filha, mãe. A identidade baseada em papéis. Mas, nos poucos momentos em que consigo transcender isso, eu consigo vê-la como um ser que está sofrendo, que está perdido, um ser desconectado e desejando conexão. E se eu consigo ser tão plena nessa transcendência, o que é muito difícil, eu olho para o meu papel não como mãe dela, mas realmente como a guia dela, para levá-la de volta a si mesma. Certo? Interessante. Isso é sobre ela estar integrada, ela estar conectada. Mesmo quando eu não gosto de quem ela é neste momento, ou não gosto do fato de que ela, minha filha, decidiu se tornar chefe, certo? Eu adoro isso, mas se eu não... Você não gosta disso? Não, eu gosto. Eu fico feliz. Sim, claro. Ei, talvez seja... Sim. Mas se eu tivesse tido outra visão para ela, Deveria se eu ter sido achasse que ela advogada. deveria ser cirurgiã, ou você tem tanto potencial, como pode estar cortando frango? Eu poderia derrubá-la. Poderia dizer, isso não está certo. Ficar numa cozinha não está certo. Esse trabalho é idiota. Paga $7 por hora. Eu poderia fazer muitas coisas para feri-la em nome do meu amor. Mas isso seria o meu ego, certo? Amor do ego não é amor de verdade. Sim, mas os pais acham que isso é amor porque estão protegendo a filha. Por que existe, na sociedade, essa tendência de muitos pais quererem que os filhos sigam um certo caminho na faculdade e depois tenham a carreira que os pais querem? Por que é tão importante para tantos pais adultos que os filhos acabem numa determinada profissão? Sim. Você está me fazendo a pergunta mais importante. Então vou te dar uma resposta provocadora. E muitos dos seus ouvintes não vão gostar de mim agora, quando eu disser isso. E é por isso que eu ensino parentalidade consciente. A razão disso, de impormos os nossos ideais, é que, de muitas maneiras, a própria razão pela qual temos filhos é para ter um troféu. Os pais desejam ter um embaixador, ter alguém que nos cure, alguém que agora possamos moldar, alguém que possamos manipular para ser o eu não realizado que nunca conseguimos ser. Meu Deus, isso é loucura. Mas isso é realmente subconsciente. Sim, a gente não pensa nisso. E é por isso que os pais ficam muito ofendidos quando eu digo isso. E eu não estou dizendo que isso seja sempre verdade, mas é sempre uma possibilidade. Eu vejo isso na minha própria forma de maternar. E estou tentando ser consciente. Sério? Sim, todos os dias. Como alguém movido por metas
que cresceu buscando realizar e conquistar para se sentir digno, eu provavelmente consigo me ver criando inconscientemente essa armadilha para os meus filhos, para as minhas filhas, repetindo esse ciclo de tipo, agora eu vejo que você tem um dom nessa área, então vou nutrir isso e vou desenvolver isso. E mesmo dizendo isso em voz alta, eu provavelmente ainda vou fazer isso. Mas a questão é saber como fazer isso. Acho que é aprender, como pai, a fazer isso a partir de um lugar de amor e acolhimento, para desenvolver os dons, talentos, personalidade e forma de expressão delas, mas também ficar bem se essa não for a direção que elas quiserem seguir, certo? Mas isso vai ser muito difícil, especialmente quando você vê talento. Porque eu vou ficar tipo... Como você pode vamos desperdiçar maximizar isso? Sim? Sim, claro. Eu vou querer maximizar esse talento. Então é aprender, eu acho, ou me orientar, aprender a desenvolver, nutrir e celebrar o talento, mas também celebrar quem elas são, o ser delas para além do talento. É exatamente o que acabou de dizer. Acertou em cheio. Como pai, você precisa decidir filosoficamente. Estou criando um ser humano ou um fazedor humano? E não minta sobre isso, certo? Porque se você está criando um fazedor humano, então a criança que só fica batucando na mesa vai virar baterista. A criança que está só rodopiando na cozinha vai ser matriculada no balé. A criança que simplesmente é boa em matemática já é enviada para estudar química no MIT sem que você nem perceba, porque você está identificando seu papel como pai ou mãe com criar um fazedor humano. Alguém que conquista, alguém que se destaca. E essa mentalidade desse pai ou dessa mãe costuma ser muito baseada na escassez, porque ele foi criado assim, acreditando que precisa provar sua existência e seu valor, como foi o seu caso. Você recebeu tanta validação pelas suas conquistas, você ligou uma Sim. coisa à outra e sem isso fica pensando, quem sou eu então? Tipo, eu não tenho valor, mas as crianças têm valor de forma inerente, do jeito que são, só que você precisa realmente acreditar nisso. E quando você fica em paz com o fato de seu filho ser comum? E se você tiver um filho que seja Meu completamente Deus. mediano, Sim. Lewis? Você nunca foi mediano. Quer dizer, eu sei que você teve dificuldades na escola. Sim, eu Então tinha você muita tem insegurança. vulnerabilidade e Sim, conexão. Mas você compensou demais. Eu compensei em excesso obsessivo. Sim. Mas e se o seu filho não compensar em excesso? Agora, isso vai ser difícil. Não estou Sim, dizendo que ele sim. deva ser um fracassado. Mas e se um pai ou uma mãe estrela, algo que eu vejo muito, tiver um filho mediano, o que na verdade é uma coisa boa? Quer dizer, não é algo ruim, sabe? Não é como, olha pra você, não você é ruim. reage como se ser Meu mediano Deus. fosse ser criminoso ou o maior fracassado do mundo. Mas eles estão bem. São só alunos, nota 7, nota 8, eles estão bem. Eu nunca fui um aluno mediano, então acho que estava bem, mas me destaquei nos esportes. Você se destacou de outras formas. Você compensou em excesso. Mas temos uma aversão tão grande ao que é comum porque vivemos há décadas numa cultura da correria, porque vivemos do externo. E deixa eu te dizer, é por isso que esses 2 livros são tão importantes. Porque se nós vivemos assim, Lewis, com comparação, ansiedade, perfeccionismo, obsessão e validação externa, esta geração está vivendo isso até o ponto do colapso. Ah, sim. Eles não estão dando conta. Sabe por que nossas crianças estão desmoronando hoje? Porque eles não conseguem lidar com isso. Eles estão nos dizendo isso. As estatísticas são claras. Eles estão se afogando e nós não estamos prestando atenção. Nós simplesmente seguimos em frente. Ficamos tipo, por que parar nas redes sociais? Vamos para a IA. Por que parar na IA? Vamos para a super IA. Não estamos ouvindo nossas crianças. As estatísticas. Nunca vimos antes um colapso em massa tão grande na saúde mental das nossas crianças. Uau. Crianças de 8 anos fazendo dieta, crianças de 11 anos viciadas em pornografia, incontáveis meninas se automutilando, dismorfia corporal, ideação suicida. Meninos e homens têm 4 vezes mais probabilidade do que meninas e mulheres de morrer por suicídio. A epidemia de solidão. Quero dizer, não estamos prestando atenção. Escrevi esses livros para nos despertar, não apenas para o pedido urgente de ajuda, mas para oferecer um mapa. Porque uma coisa é estar ansioso. Mas e agora? O que fazer? Então, capítulo por capítulo, eu trago ferramentas. Basta tentar estas 5 coisas. Sim. E só lembrar algo como, certo, neste momento, aquele livro disse que eu preciso levar minha filha de volta ao eu soberano dela. E eu consigo fazer isso. Preciso me lembrar de que ela está perdendo a própria voz. Então, no caso das meninas, para você, por exemplo, o que você vai enfrentar daqui a 10 anos? Ou até antes? Sim, quem sabe?
Eu não sei o que vou enfrentar em 10 anos. Por outro lado, há algumas coisas que você pode saber com base na neuroquímica feminina. Sim, vai enfrentar a puberdade, vai enfrentar... Sim, claro. Há tendências. E claro, você também pode ter um menino assim. Não é algo rigidamente dividido. Então, eu não quero ser reducionista aqui. Mas, em geral, as meninas são extremamente sensíveis à rejeição emocional. Já falamos sobre isso. E também à conexão. Elas observam o ambiente procurando saber: eu pertenço a este lugar? Eu tenho valor? Você me aprova? Elas constroem seu senso de identidade por meio da conexão. Então, a menina de hoje está crescendo com menos conexão e mais estranhos, comparando-a a padrões impossíveis. Ela nunca vai ser boa o bastante para os filtros de IA e para aqueles feeds editoriais incríveis e super curados que ela fica rolando. Ela está sendo bombardeada por produtos, bombardeada por corpos perfeitos. Então, o senso de si dela, que é criado na relação, agora fica diante dessas perfeições digitais. Ela já está e continuará se sentindo desconectada do próprio corpo e em colapso. Ela não vai encontrar o próprio eixo. E não podemos chamar de dramático nem de doentio o fato de ela estar ansiosa. A ansiedade hoje é uma resposta apropriada a uma cultura insana, e nossas meninas estão ansiosas. E a neurobiologia delas é muito sensível. O estrogênio que cria o bebê nela lhe dá a oxitocina para se vincular. A oxitocina do vínculo a torna especialmente afinada com o contato visual, com o emoji. Já tive meninas de 16, 17 anos vindo até mim, me mostrando mensagens de texto e dizendo: sabe, colocaram 3 pontos de exclamação ou mandaram este emoji. E este emoji significa que eles não gostam de mim. Meu Deus. A psicologia do emoji, né? Porque aquilo que elas não conseguem fazer com contato visual e linguagem corporal, elas projetam no texto. Elas estão interpretando. O que é muito difícil. Não dá para interpretar texto. Você e eu não conseguimos interpretar texto. A gente erra. Então imagine a menina que está tentando se encontrar por meio disso. O que eu vou te dizer sobre meninas é: nunca chame as emoções delas de drama, porque você vai pensar: ok, isso está um pouco dramático. Mas e se for? Certo. Nunca chamar. Mas certo. Provavelmente é. Só que chamar de dramático é a coisa errada a fazer. Porque você precisa ajudá-las a se sentirem seguras no próprio corpo, sabe? As meninas precisam aprender a lidar com as emoções intensas delas. Então, chamar isso de dramático é julgador. Isso reprime. E a próxima coisa de que você precisa estar ciente é que elas precisam de contato físico e presença. Meninas e meninos, mas mais meninas do que meninos, porque elas se encontram por meio das relações. E os meninos são movidos por uma neuroquímica diferente. Então, assim como a menina é movida por relações, o menino é movido por busca, por conquista, por competição, por ação. Sim. E se você olhar para como nossos meninos estão sendo criados hoje, sabe, em média, as crianças costumavam passar mais de 13 horas por semana ao ar livre com amigos. E agora é menos de 5. Então pense nesse menino. Imagine você, o menino mais ativo, o mais físico, que precisava extravasar. Eu ficava lá fora o dia inteiro, até a noite. Agora ele fica preso numa cadeira. E tudo o que tem é um videogame. Então ele está canalizando toda essa energia masculina, a testosterona, para uma tela, para jogos de matar e de guerra. É assim que os produtores e criadores desses videogames sequestraram a neurobiologia dos nossos meninos, porque criaram níveis e mundos em que eles têm... Uma conquista imaginária, eu acho. Imaginária. E eles têm fraternidade. Tudo virtual. Uma fraternidade Sim. virtual, desafios virtuais, conquistas falsas. Mas aquela energia real, reprimida e enrolada dentro do corpo, não tem para onde ir. Então ele pega um AK-47 e vai atirar numa escola. Estou só dizendo, isso precisa ir para algum lugar. É muito engraçado. Vi esse vídeo talvez há alguns meses, de um pai no carro falando com o filho, que devia ter, sei lá, uns 13 anos, e ele disse: sabe o que era castigo quando eu crescia nos anos 80 ou 90? Ou seja lá quando? Ele disse: ficar no meu quarto e não poder sair para a rua era castigo. Porque tudo o que a gente queria era sair e brincar com os amigos. E ele disse: sério? Ele falou: eu gosto de ficar no meu quarto jogando videogame. Tipo, eu poderia ficar no meu videogame, no meu quarto, o dia inteiro, para sempre. Mas olha o que aconteceu.
Os elementos externos da natureza, onde você é livre, assume riscos, testa o corpo, está com outras crianças, brinca em tempo real e aprende habilidades, competência, hierarquia e dominância. Para os meninos, isso é muito importante. Tudo isso está sendo substituído por um algoritmo digital que mantém o menino se sentindo. Toda essa energia física está sendo reprimida. E ele se envolve mentalmente, mas isso não faz nada por ele. Precisa do físico. Sim, isso dá a ele essa dopamina viciante, mas não dopamina natural. E agora ele está viciado nessa dopamina sintética. Mas o corpo dele tem toda essa testosterona e não tem para onde levá-la. Então os meninos vão se fechando. Então vem a pornografia. E então vem a manosfera, pronta para entrar com tudo. Sabe, no minuto em que um menino de 11 anos entra online, o conteúdo da manosfera chega para ele, não para a menina, mas para o menino. Sem perceber, ele começa a ouvir como ter um maxilar quadrado e bíceps grandes, como conseguir uma garota e como, na verdade, as garotas são o problema. Uau! E que, se ele for rejeitado, não é por causa dele, é por causa da garota. Então veja como isso foi arquitetado de forma brilhante. Dão ao menino um canal para deslocar toda a frustração dele. Então o menino que não está indo ao parquinho, onde seria testado por outros meninos, desafiado e teria de lidar com rejeição e fracasso, agora está no videogame sendo mal testado, porque o videogame o mantém bem-sucedido. Mantém ele sempre vencendo. Pelo menos um pouco. Está vencendo. Desafiado Sim. o bastante, mas vencendo. Isso é artificial. Não é habilidade real. Sim. E então, a manosfera diz a ele que toda essa energia reprimida significa que ele tem o direito de ir atrás das mulheres. E que, se elas não o aceitarem, mesmo que ele não tenha aprendido habilidade nenhuma e tenha ficado sentado nessa cadeira, quando elas não o aceitam, é porque estão sendo más. Elas é que são o problema. Então, nossos meninos jovens estão recebendo uma visão completamente artificial e estão perdidos. Nossos meninos estão perdidos. Então, no meu livro, acho que esse livro, Criando Filhos Conscientes, é muito pertinente para hoje, Uau. porque estamos fazendo os meninos sentirem muita vergonha, por um lado, das próprias emoções, e por outro, damos a eles essa caricatura de masculinidade, com bíceps enormes, estilo Popeye. E eles ficam tipo, não posso ser sensível ou tenho de ser absurdamente duro. Não sei quem ser entre essas duas coisas. Estamos dizendo aos meninos o que não fazer, mas não estamos mostrando como poderia ser uma masculinidade consciente. Então aqui eu ofereço um mapa. Isso é poderoso. Eu não quero deixar passar o que você disse sobre as meninas. 3 coisas principais. A primeira, nunca chamar as emoções das meninas de dramáticas. A segunda, elas precisam de conexão física e presença. Havia uma terceira coisa para mulheres? Para meninas? Bom, Lewis, acho que a coisa mais importante, depois disso, seria tomar muito cuidado com a forma como você, como uma figura masculina, pode sexualizar outras mulheres sem perceber. O que isso quer dizer? Porque elas captam a forma como os homens olham para elas. Elas captam sinais. Sabe, todos nós já fizemos isso. O olhar masculino e a forma como estão sendo tratadas como objeto, ou como ser humano. Então, como pai, você tem uma oportunidade única. A forma como você olha para as mulheres, como fala sobre o corpo delas, e como comenta cabelo e aparência, especialmente com sua esposa, e como você direciona sua generosidade à mãe delas, vai afetar profundamente o senso de identidade delas. Então você desempenha um papel central na autoestima e no valor próprio da sua filha, e em como ela se enxerga no próprio corpo. Você diria que o pai é a principal pessoa na vida de uma filha que determina o valor que ela dá a si mesma? É um dos principais. É um arquiteto fundamental. Seria bom não estragar isso. Mas se você não estiver presente, pode ser qualquer figura masculina. Certo. Certo, mas obviamente queremos o pai biológico. Mas se isso não for possível... Quero dizer a figura paterna. A figura paterna, sim. Sim. O dano que uma figura paterna pode causar a uma menina é imensurável, mas também a um menino. Com certeza. Meninos precisam muito de referências masculinas conscientes. No fim, precisamos de mais homens conscientes. E de mulheres também. Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas já ouvi que a forma como um pai trata a mãe
É um dos melhores indicadores de como os filhos vão se sair nos relacionamentos. Isso é poderoso, Sério? porque você pode ser o antídoto para a misoginia da cultura. E se você deixar a cultura ensinar meninos e meninas como homens e mulheres interagem, o que vai acontecer é apenas a perpetuação da opressão. Mas você tem uma oportunidade única de desfazer isso pelo exemplo. O fato de o pai e a mãe continuarem juntos ou não, não é o ponto. A questão é, como esse homem reverencia e respeita o papel único da mãe dos filhos dele? O que você diria que um pai e um marido podem fazer, algumas coisas, para realmente favorecer a saúde e o bem-estar das filhas ou dos filhos em relação à mãe? E o que eles nunca devem fazer com a mãe? Sim, adorei. Então, Estou perguntando por um amigo, sabe? eu acho que a coisa mais poderosa que um pai pode fazer é entender a própria sombra. As partes dele que aprendeu, cultural e historicamente, a reprimir a raiva, a sexualidade, o julgamento, a misoginia, o racismo, especialmente se ele for um homem branco que ocupou uma posição dominante ou o próprio privilégio. Revele e destrinche isso, porque há muito dano que um homem adulto privilegiado e não integrado pode causar sem perceber. Sabe? Especialmente um homem branco privilegiado. Uau! Você tem a capacidade de romper. Quero dizer, não estou colocando tudo isso em cima de você, mas a sua posição tem um enorme potencial de cura porque causou muito dano no mundo. Então você pode desfazer sim. isso. Claro. Fale sobre pessoas racializadas. Fale sobre mulheres. Fale sobre sexualidade e sobre como as mulheres são objetificadas. Traga isso para a conversa. Ensine seu filho o que significa autocontenção consciente, o que significa sexualidade consciente. Inicie seu menino a lidar com a própria sexualidade de forma consciente, sem envergonhá-lo. Introduza-o na masculinidade com beleza e celebração, mas também com limites e contenção. Ensine-o a respeitar que, quando uma menina diz não, não há ambiguidade. Ensine-o a esperar pelo sim. Ensine o que significa respeito em relação ao corpo das mulheres, certo? Assim, você pode mostrar tudo isso e ensinar sua filha a não se objetificar. Acho que isso é o que mais me preocupa. Garantir que minhas filhas protejam o próprio corpo. Você entende? E garantir que elas realmente valorizem o próprio corpo. Acho que isso é o que provavelmente mais me preocupa. Não é medo, mas preocupação. Com todas as influências que elas vão vivenciar da sociedade, dos amigos, da internet, seja lá o que for. Como eu, como pai, posso preparar minhas filhas da melhor forma possível para garantir que protejam o corpo delas. E o valor que dão a si mesmas em relação ao próprio corpo. Sim. E Lewis, estamos numa era de empoderamento feminino artificial. Uma era em que o OnlyFans, como símbolo, é visto como empoderamento e emancipação sexual. O quanto isso é prejudicial? Porque isso é patriarcado. De novo, o patriarcado tóxico. De novo. Não é interessante? Mas então, o quanto a mentalidade e a cultura do OnlyFans são prejudiciais para a menina? Para a menina que está no OnlyFans, que acha que está tão empoderada. O quanto isso é prejudicial? Sim, porque agora ela ganha dinheiro em escala 10 vezes maior. Então acha que está empoderada. Não estou dizendo que não seja ótimo ganhar esse dinheiro. E todo o poder para você. O que isso faz com a psicologia dela? Mas ela não está entendendo que ainda está ganhando dinheiro por meio da própria objetificação e entregando isso ao homem. Então, pelo menos saiba que é isso que você está fazendo. Não finja que não está fazendo exatamente o que você critica no patriarcado tóxico. Fico feliz que você esteja dizendo isso, mas muitas mulheres não vão gostar do Eu que sei você está disso. dizendo. Mas é verdade. Não estou dizendo para não fazer, mas saiba o que está fazendo. Você está objetificando o próprio corpo, entregando-o ao patriarcado tóxico e depois se revoltando com o patriarcado tóxico quando ele objetifica você. Então não fique chateada. Porque Então não você fique está chateada. participando disso de livre vontade e ganhando dinheiro com a própria objetificação. Então assuma isso. Diga, estou trabalhando com o patriarcado tóxico em direção à minha própria objetificação. Isso não vai curar o mundo. Não.
Mas é isso que nossas filhas estão vendo, certo? Tenho tantas jovens de 22 anos que chegam para mim e dizem que querem estar no OnlyFans. Qual é a estatística de mulheres no OnlyFans? Sabemos? Quero dizer, é mais do que você imagina. Entre 20 e 30. Acho que são números alarmantes. Não tenho a estatística exata porque as pessoas não dizem. Entre mulheres na faixa dos 20 e 30. Sim, isso existe. Virou uma aspiração. E sabe quantos homens brancos americanos casados estão no OnlyFans? Eles são o maior grupo. São eles que gastam o dinheiro. Sim, porque são eles que têm dinheiro. Minha esposa tem acesso ao meu celular, então ela sabe. Eu não estou lá. Mas consigo ver como isso pode ser viciante. Mas vamos mais fundo. Tanto para homem Vamos quanto por para baixo mulher. disso, do que está acontecendo, Sim. certo? Uma coisa é julgar, outra é entender. Vamos entender. Isso pode ser extremamente viciante. Por que isso é viciante? É viciante pela mesma razão que videogame vicia. Dá dopamina instantânea, sem rejeição, sem fracasso. Não existe fracasso na pornografia. Então nossos filhos veem garotas se expondo, gemendo, sempre disponíveis. Não há preliminar. Não há habilidade. Então os meninos passam a pensar: Não há rejeição. Sim. o que há de errado com você? Você deveria agir assim, sabe? E sempre me querer. É por isso que isso vicia. Vicia porque cria um mundo psicologicamente confortável, que é uma simulação da realidade. Se eu pago minha amiga do OnlyFans $50 por mês, ela vai fazer qualquer coisa por mim, enquanto minha esposa me cobra porque eu não lavei a louça. Aí, eu tenho que lidar com a realidade. Eu não quero lidar com a realidade. Então há um êxodo em massa da realidade. Na prostituição tradicional, só estou dizendo, não é que vamos entrar nisso, mas pelo menos havia um ser humano. Agora é uma tela. E em breve serão robôs. O que isso faz? Elimina o fracasso real, o atrito real, o desenvolvimento de habilidades reais, a resiliência, a perseverança. Isso cria um senso de direito. Isso gera apatia, inquietação, tédio. E para onde vai toda essa energia? Ela vai explodir em perversão. E estamos vendo isso. Uau. Sim? Cada um faz as próprias escolhas. Eu já cometi muitos erros no passado, então não estou aqui para julgar quem paga por isso ou quem recebe para fazer isso. Sim. Mas, em nível psicológico e emocional, se uma jovem no fim da adolescência, nos 20 ou 30 anos, entra em alguma plataforma para receber dinheiro pelo próprio corpo de forma sexual, nudez e coisas assim, o que isso faz com ela psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente? E como isso afeta a intimidade dela em relacionamentos reais? Bem, elas estão participando totalmente no nível da transação. E elas precisam entender que não estão vendendo habilidades técnicas ou médicas por dinheiro. Estão negociando o próprio corpo. É outra forma de troca. Sem julgamento, mas elas precisam saber o que estão fazendo. E quando isso se repete muitas vezes, sendo o seu corpo real, certo? Não é uma habilidade. É o meu corpo. E para uma mulher, a penetração. Sabe, muita interação física. Em algum nível, precisa haver uma dissociação para suportar isso, certo? Em algum nível. Mesmo que não seja uma transação física, mas algo mais no estilo OnlyFans. Correto. Mesmo que seja só virtual. Mas, muitas vezes, isso se mistura, certo? Tenho certeza de que sim, certo. porque você Com outra precisa pessoa. produzir conteúdo Entendi. com outra Eu estava pessoa. pensando só numa mulher ficando nua ou algo assim e só... Não, não. Há ação, muita ação e variedade. Então essa mulher precisa se dissociar em algum nível, e isso tem um custo próprio. Não podemos julgar. Precisamos entender, certo? Não queremos diminuir ninguém. Cabe a cada pessoa descobrir o que funciona para si. Mas então, qual é a consequência na intimidade de relacionamentos reais quando alguém faz isso ano após ano? Sim, não sabemos. Mas isso certamente vai ter algum efeito, certo? Qual é esse efeito? Não acho que seja positivo. Mas veja, depois de 10 anos fazendo isso, a pessoa pode pensar: estou tão cansada disso. Quero intimidade real. Então não dá para afirmar como ela vai evoluir e mudar isso. Mas, naquele momento, ser um objeto de desejo por dinheiro repetidas vezes, inevitavelmente cobra o preço da conexão. E se, para as mulheres que estão assistindo ou ouvindo e pensando, sabe de uma coisa? Eu faço isso. Estou construindo riqueza para gerações. Me livrei de ter que arrumar um trabalho em que eu me mataria para ganhar algum dinheiro. Isso me deu liberdade,
flexibilidade, e o corpo é meu. Posso fazer o que eu quiser. E isso me deu uma vida que eu jamais teria em qualquer outro trabalho. O que você diria a uma mulher que te falasse isso? Eu diria, se essa é uma escolha consciente sua. E se você tem clareza de que isso é uma transação e está disposta a pagar o preço de uma objetificação extrema, ninguém pode impedi-la. Mas não pense que isso é libertação e emancipação sexual feminina. Você está entrando no jogo mais antigo do mundo. Então faça isso com consciência. Nenhuma outra mulher deveria julgá-las, mas elas precisam descobrir isso por si mesmas. Só não chame isso de libertação sexual quando você está repetindo a mesma dinâmica entre homem e mulher. Por que não é libertação sexual se tantas mulheres estão dizendo que é? Só porque isso vem ao custo dessa transação. Quer dizer, não é você por si só. Não é sua soberania autônoma. Você não faria isso por $1. Você faz pelos $50. Você faz pelos $500. Então é uma transação. Então, em troca de dinheiro. Não é libertação sexual, porque isso é a minha verdade autêntica. Venha, eu quero fazer isso no parque. Isso é soberania sexual autônoma. Aqui é claramente transação. Então, desde que você saiba que é pelo dinheiro, eu não faria por $2, faria por 2 milhões. Isso não é emancipação sexual. Isso é muito boa perspicácia de negócios. Certo. Estou trocando meu corpo por dinheiro. Mas isso precisa ter Mas um tem preço. um preço? Claro. Tem um preço? Então isso tudo bem, desde que você saiba disso. Mas não diga que faz isso porque é sexualmente livre. Não, você faz porque descobriu a fórmula. Quer dizer, vamos seguir pelo próximo caminho. Para mulheres ou homens que se envolvem em se vender por dinheiro, vendendo o corpo por dinheiro, seja interagindo em vídeos ou fazendo isso sozinhos e se vendendo, estão vendendo o próprio corpo por dinheiro. E depois têm filhos. E os filhos crescem sabendo que a mãe ou o pai faz isso. Como você vê que isso afeta a psicologia ou as emoções dessas crianças, cujos pais se vendem pelo corpo? Acho que os pais precisam criar uma narrativa muito clara. Não podem deixar isso para a imaginação da criança, nem da cultura. Você precisa expressar o propósito por trás disso. Quando eu saio de casa para um trabalho que me afasta por 2 semanas, preciso explicar isso. Preciso ter uma narrativa. Preciso ter uma missão. Preciso ter coerência. Seja lá o motivo. Ei, fiz isso porque quero criar riqueza para as gerações. Ei, fiz isso porque era o que eu sabia fazer. Tenha uma narrativa que permita à criança entender seu impulso pessoal, sua motivação pessoal, para não deixar isso à imaginação dela, porque é pesado demais. É muita coisa. E você não quer que eles sintam necessariamente que essa é a maneira mais rápida e melhor de fazer as coisas. Então não exagere no glamour disso. Você precisa permitir que a criança entenda sua motivação, mas ela tem outras escolhas. E se alguém disser, sabe de uma coisa? Ou é ganhar $7 por hora e ralar a vida inteira, ou ser financeiramente livre? Eu digo, todo o poder para você. Só saiba que está fazendo isso pela transação. Está ganhando dinheiro dessa forma, que por acaso entra no que você reclama que o patriarcado fará com sua filha. Só saiba disso. Sim, isso é um desafio. Quer dizer, quanto mais você fala dessas coisas, mais eu me preocupo com minhas filhas e com a sociedade. E fico curioso. Tenho um plano de jogo, sabe, até agora. Mas tenho certeza de que algumas coisas vão me tirar da rota. Eu queria estar pronto mesmo para o inesperado, sabe? Sim, há um ditado de que Deus ri mais, especialmente do pai ou da mãe. Exato. Sim? Coisas vão surgir no caminho. Se você pudesse me orientar e dar conselhos, ou a qualquer pai que tenha filhas pequenas, o que você me recomendaria fazer nos primeiros anos de vida para criar o melhor ambiente e cenário possíveis, para que elas prosperem e voltem para seu verdadeiro eu, que eu acho que você disse que é disso que ser pai se trata. Fazer seus filhos voltarem a ser quem realmente são. Sim, sim. É muito fácil e muito difícil. Então a parte fácil é, você precisa estar seguro, precisa brilhar, precisa se conectar, precisa estar em sintonia, precisa estar presente. É fácil. A parte difícil é garantir com intenção que você não esteja se apegando ao que eles fazem. Então, se ela dança bem e você diz,
Meu Deus, você dança tão bem. E ela vê o papai se animar porque ela dança bem, ela vai se aproximar desse tipo de aprovação. Você precisa. E agora vem a parte difícil. Então, como você faz para celebrá-las, mas sem enfatizar a tarefa de celebrar? Sim, é muito difícil. É uma decisão que você toma de que, nos primeiros 7 a 8 anos, isso é só uma fórmula. Não estou dizendo para todo mundo. É só um jeito de ver. Nos primeiros 7 a 8 anos, eu não vou focar no que a criança faz. Simplesmente não vou. Mesmo que ela mostre potencial para ser uma esquiadora de nível mundial, ou tocadora de pandeiro, ou dançarina de salsa, certo? Como você. Eu não vou enfatizar o desempenho. Vou continuar sem me impressionar. Sim, neutro. Sem se impressionar. Sério? Amável. Você pode bater palmas, rir, mas não está forçando. Não fica tipo... Leve para aulas profissionais de canto e depois matricule no beisebol. Não está forçando nada. Porque esse não é o foco. O foco agora é apenas exposição, variedade e brincadeira. E de elas estarem no corpo delas. Por 7 a 8 anos, Precisa sim. fazer isso. 8 anos, depois você meio que as empurra para o sucesso. Mas veja o que acontece quando você pega uma criança que está brincando com gravetos e pedras no parque e é muito boa nisso, capaz de fazer fortes, brincar de beisebol e acertar o alvo com gravetos e pedras. Aí você coloca essa criança num beisebol rigidamente organizado, com um técnico. Você vê a diferença entre ele estar no próprio corpo, com os gravetos e pedras, e depois estar no campo? Agora, ele está performando. Ele não está brincando. A pressão. Ele não está brincando. Sim? Então esse movimento cada vez mais cedo de brincar para performar, do ser natural da criança para a performance, é a fratura. Mas ninguém quer esperar até os 8 anos, porque até lá todo mundo já está no Carnegie Hall e jogando beisebol. Já estão avançados. Sim. Eu conto a história de quando levei minha filha aos 8 anos para uma aula de dança. Ok, Louis? Eu achava que era super adiantada, porque na Índia não havia nada. Então pensei, sou super avançada. Ela tinha 8 anos e eu a levei ao estúdio de dança local, tá? A mulher me olha. E eu fico muito intimidada porque isso é algo tão americano. E ela diz, certo, sua filha tem 8 anos. Certo, bom. Vamos colocá-la com as crianças de 2 anos. Aí eu disse, Ela tem 8. Não. Minha filha tem 8 anos. Ela respondeu, querida, ninguém aprende dança aos 8. Então eu disse, cadê o comunicado? Ela falou, não, aos 8 elas já estão bem avançadas. Então ela só pode aprender dança com os de 2 anos. Uau. Sim. Então tive que matriculá-la em atividades individuais, como tênis e hipismo, porque eu estava muito atrasada. E eu não sabia disso. Os pais estão por dentro. Eles levam isso a sério. Virou uma profissão. A parentalidade virou uma profissão. E os pais tratam isso muito seriamente. Se você olhar a escolinha de futebol e a de beisebol... Provavelmente fazem isso querendo que os filhos tenham a melhor oportunidade, certo? Querendo dar a melhor chance possível. Mas estamos criando um atleta, certo? Sim. Estamos criando um aluno de Ivy League? Sim, estamos. Não estamos criando crianças, estamos criando um adulto. Mas não estamos criando um adulto, estamos criando uma criança, e crianças precisam estar no corpo e brincar. E brincar é o trabalho da criança. E no momento em que você a tira da brincadeira e a faz realmente trabalhar, você corta o desenvolvimento natural dela e a tira da conexão com o corpo para o espaço da execução. Mas pedir para guardar os brinquedos ou tarefas domésticas, ou o que for. Isso não é trabalho, então. É só uma ajuda com a casa. Claro, Sim. mas também você não precisa enlouquecer. Claro que eles estão contribuindo. Fazem parte de um sistema. Você também não precisa pirar. A casa não vai ficar limpa, e aceite isso. Sim. Quero dizer, tirá-los da brincadeira para fazê-los arrumar coisas e aprender. Claro, eles ainda precisam escovar os dentes, mas tudo através da brincadeira. Se você conseguir fazer tudo por meio da brincadeira, terá sucesso. Mas brincar exige presença dos pais. É muito mais fácil dizer, vou te punir. Faça sozinho, em vez de transformar em jogo. Uma mãe chegou exausta com 3 ou 4 meninos. Ela está exausta. Ela dizia, estou prestes a me matar. Me ajuda. Então eu disse, tá bom, você estava esperando uma menina, não estava? Ela respondeu, sim. Não vou correr o risco de ter outro filho, porque tinha 4 meninos, certo? E eu disse que se você não transformar cada atividade em alguma aventura, obstáculo, caça ou desafio, vai viver brigando com eles.
Porque toda essa energia física, antes de escovar os dentes, precisa rolar, procurar, caçar e observar. Mande-os para o jardim para procurar a pasta de dente, a escova, procurar Uma aventura. Certo. uma aventura, cansá-los ou brincar com eles. Transforme em competição. Faça algo que fale com a energia dos meninos. Mas nossos meninos estão sendo domesticados demais e a testosterona deles não pode ser canalizada e queremos que nossos meninos se sentem em círculo como as meninas. E fiquem parados por 8 horas. Isso não é E possível. fiquem parados. Não é possível. Então nosso sistema educacional é antineuroquímica masculina. Sim, eu sofri por causa do sistema. Sabe? Eu não culpo certas pessoas. Não era assim que você devia ter aprendido. Não. Você aprende pelo corpo. A maioria das crianças aprende pelo corpo, especialmente os meninos, que são todo o corpo, certo? Meninos são de baixo para cima, meninas de cima para baixo. E é por isso que as meninas conseguem sentar e se coordenar muito mais cedo, e o funcionamento executivo delas desperta bem antes. Então acho que 1 em cada 5 meninos recebe diagnóstico de TDAH. E aí vem o caminho para a medicação, os diagnósticos, e depois o caminho para essa sensação constante de ser inferior. Tudo isso começa cedo. Cara, então, até os 8 é brincar e brincar. Qual é a próxima fase? Até os 12. 8 Não aos pode 12? fazer isso até... Tá, até... Não, estou brincando. Ok. Pelo menos até os 8. Pelo menos Sim, até os 8. Porque o que estamos tentando criar aqui? Você está tentando criar um atleta olímpico? Certo? Leia a biografia de todo atleta olímpico. Eles terão alguma depressão profunda ou abuso de drogas. Quer dizer, preciso falar do Tiger Woods e do preço que todas essas superestrelas pagaram? Então, o que estamos tentando fazer aqui? Você quer ser pai de um olímpico, quer ser pai de uma superestrela. Então você não virou só pai. Não você, mas o pai comum não quer apenas ser pai, quer ser pai de uma superestrela, de um artista de performance. Mesmo que tenham odiado performar a vida toda e vejam os efeitos devastadores disso. Mas nós repetimos o ciclo. Depois de brincar. Existe uma próxima fase da vida que devemos considerar? Então você precisa estar ciente de que sua filha está entrando na pré-adolescência e os hormônios vão disparar. Ela vai ficar muito mais sensível aos detalhes, à linguagem corporal, ao contato visual e à rejeição. A rejeição vai parecer física para ela. Então, como pai, posso ensiná-la Sim. sobre essa fase da vida? Sim, vou te dizer. Para não se entregar a qualquer homem, para garantir que ela realmente se proteja, crie limites, saiba dizer não e tenha consciência. Então eu falo desses pilares no meu livro. E os pilares mais importantes para uma menina, vou passar rápido por eles. O primeiro é o pilar da voz. Voz. Permitir que uma menina saiba que ela tem direito à sua voz interior. Isso significa que você não dá respostas prontas. Você a ensina a escutar o que o corpo dela está dizendo. Você não diz, coma sua comida. Você pergunta, o que seu corpo está dizendo? Quando o seu corpo quer comer? Você ensina que o saber interior dela existe e vamos cultivá-lo. Aos 2 anos, isso parece. Você quer ovo frito ou mexido? Você quer sapato amarelo ou azul? Muito simples. Mas ela começa a aprender que tem uma voz interior e os pais querem que ela a realize. O próximo é a incorporação, o pilar da incorporação, que significa aprender a integridade do corpo e que o corpo pertence a ela. Então, seja a vovó querendo beijá-la, seja o papai querendo fazer cócegas. Se ela disser não, o corpo pertence a ela, certo? E isso se liga aos limites, certo? Limites conscientes, em que ela precisa entender que é um ser finito, com energia finita, e que pode desagradar os outros. É aí que entram os limites. Uma das principais coisas que você falou foi vocês, as meninas, precisam de conexão física e presença. Então, como pai, neste momento elas têm 6 meses, eu as abraço, as beijo, sabe? Estou ali com elas. Como faço para garantir que não estou cruzando um limite como pai? Para que minhas filhas se sintam seguras comigo, mas também entendam o que é seguro com os outros. É sobre o quanto você está ouvindo a voz interior delas. Então, antes de sair dando resposta, você está ouvindo. O que você sente? Como você se sente? Fala comigo. Qual é o nome de uma das suas filhas? Aliana. A Aliana pergunta, papai, o que eu devo comer?
e você pode facilmente dizer o que ela vai comer. Mas diz, o que a Aliana quer? Ela responde, não sei. Então você diz, olhe para dentro, o que a pequena Aliana quer? E ensina essas habilidades por meio da sua presença. Só dá para fazer isso se não estiver com pressa. Porque se estiver com pressa, você fala, come o feijão. Come isso. Sim. Sim. Mas acho que mais no lado do toque físico, da conexão física. Sabe, quando ela crescer, você pode bater na porta dela. Pode dizer, quero te dar um abraço. Posso? Sabe? Mas Ou com que idade é isso para começar a transição? 6 ou 7. Você vai perceber. E com essa Ok. nova geração, pode ser 4 ou 5, porque eles são muito espertos, muito astutos. Minha filha, por exemplo, me diz, e ela tem 23 anos, coisas como, não quero seu conselho, nem sua opinião. Estou só te dizendo isso porque respeito você. Tipo, fique Sim, no sim. seu lugar. Só me escute. Coisas assim. Então, voz, incorporação, suficiência. Ela é suficiente como é, certo? Isso é o ser humano inteiro. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ser uma superestrela para me deixar feliz. Não precisa ser perfeccionista para me deixar feliz. Você é uma obra em progresso e eu aceito você como é. Quanto mais erros você cometer, mais eu vou aceitar você. Você é livre e está Sério? segura, Isso certo? é legal. Passando aquela sensação de, meu Deus, erramos. Ah, sabe? E aí está o papai cometendo um erro, mostrando que você é suficiente. Tá. Falamos sobre limites. Ela pode dizer não para você. Se um pai permite que a filha o enfrente, não papai, e responde, uau, gosto de ver você usando a sua voz. Ele acaba dando a ela um modelo de como lidar com o patriarcado. Isso é bom. E o que alguns pais fazem com as filhas quando elas se rebelam contra eles? Talvez digam algo como, você está sendo irracional. Você está sendo burra. Isso não é inteligente. Não. O fato de ela confrontar você, mesmo que seja uma má decisão, o ato de exercitar e ativar esse músculo de coragem para falar com um pai de mais de 1,80 m, Certo, já a torna certo. ousada. Ei. E a mãe pode fortalecê-la. Isso também aparece em como a mãe fala com você, mostrando que ela não tem medo do pai. E o pai recua. Não se submete, mas recua. Você está ensinando a ela que essa força não significa que eu precise, sabe? Entregar meu poder. Força quer dizer que eu posso compartilhar poder. Como homem, pode compartilhar poder. Não está entregando, mas também não está segurando sozinho. Você não é dominante nem tirânico. Você está compartilhando o poder. Quando você permite que sua filha de 7 anos diga, não, papai, eu não gosto quando você faz isso. E responde, me conta mais. Quero ouvir, tenho interesse em saber onde errei. Ela pensa, uau, eu posso mandar um homem sair de cima de mim? Certo? Como ela vai aprender a dizer ao chefe homem para se afastar? Ela pratica com você. E então, tenho outros pilares de que falo rapidamente. Falo sobre ela ter antifragilidade. Então, antifragilidade significa que isso é mais algo que vejo mulheres fazerem, mães fazendo, correr para consertar e salvar. Muitas mães fazem isso. Normalmente sim, mas você pode fazer isso também. Talvez tenha dificuldade para dizer não à sua filha. Esse é meu principal problema. Eu simplesmente salvo todo mundo. Você faz isso? Faço. Esse foi meu maior desafio para superar. Pensar, eu não posso simplesmente dar a resposta, sabe? Tem sido muito difícil. Tive que me treinar. Ela pode me manipular, mas eu sei que esse é meu ponto fraco. Eu sei o que é. Tá no quadro, sabe? Mas antifragilidade significa não correr para salvar. Isso não quer dizer criar caos, mas fazer uma pausa e confiar que seu filho é capaz, até aos 2 anos. Então você espera. Deixa a criança lutar com a tampa, deixa derramar o leite e deixa dentro do razoável. Não por horas, mas uns instantes. Sim, sim. Não, você vai saber. Quando o sistema nervoso da criança estiver sobrecarregado, você vai perceber. Mas você sabe quando é falso, quando é tipo, espere um pouco, devagar. E eu não estou dizendo para deixar a criança chorar até parar. Não estou falando de deixá-la ficar sobrecarregada demais, mas deixe-a lutar um pouco. E quando ela luta, veja isso como construção de habilidades, sabe? Então, no meu divórcio, uma das coisas mais difíceis para mim como mãe foi ver minha filha sofrendo. Quer dizer, eu teria desfeito o divórcio, casado de novo, porque eu não aguentava. Uau, ela realmente... Minha culpa, minha projeção.
Na verdade, ela sofreu muito menos do que eu sofri, porque projetei o sofrimento dela, já que eu mesma não suportava me ver como quem causa sofrimento, certo? Uau! Eu causei sofrimento a você. Mesmo que eu não tenha, e não fui só eu, mas precisei aprender de verdade a enxergar a força que isso deu a ela, certo? E que ela desenvolveu músculos que a tornaram tão poderosa. Não estou dizendo que todo mundo deva fazer isso com os filhos, mas a beleza na luta. A competência cresce com a luta. Você precisa praticar a luta, sabe? E isso é tão difícil para pais que consertam tudo ou que são muito empáticos. Como eu, é difícil para mim. Mas nesta geração, porque tudo está na ponta dos dedos, Uber Eats, sabe? Nossos filhos vão reclamar. Você vai ver que o entregador do Uber Eats errou a entrega. Você fica tipo, você está brincando comigo? Ou a Amazon mandou a entrega errada em 6 horas, certo? Então eles não têm resiliência para quando as coisas dão errado. O mundo está cada vez mais na ponta dos dedos deles. Então eles esperam menos por ônibus, carros, pela vida. Eles não ficam mais entediados, então não ativam suas próprias habilidades, criatividade e imaginação. Não precisam ser criativos. Agora eles têm o ChatGPT. Por que ser criativo? Por que escrever um poema quando o ChatGPT pode escrever um poema melhor? Então veja os efeitos nas próprias habilidades deles. Isso está criando apatia e desânimo em nossas crianças. E, literalmente, elas estão desmoronando porque não têm habilidades. Não sabem conversar com as pessoas. Uma jovem de 24 anos veio me procurar por um emprego. Então eu disse, me conta o que você fez. Ela disse, bom, enviei meu currículo para todo lugar. Enviei, para 75 lugares. E mais o quê? Eu disse, você não foi pessoalmente? Ela, ir pessoalmente? Eu disse, sim, não basta mandar. Você precisa fazer contato. Você serviu? Fez trabalho voluntário? Trabalhou de graça? Eles dizem, trabalhar de graça? Minha filha acabou de conseguir um estágio. Ela vive reclamando. Você acredita que não estão me pagando? Eu digo, por que eles pagariam você? Você está só começando. Ainda não tem nenhuma habilidade. Mas eles acham que têm direito a tudo porque viram influenciadores ganhando $200 mil aos 18 anos. Eles viram influenciadores voando em jatos particulares, então acham que esse é o mundo. Mas nossas crianças têm uma visão distorcida. Suas filhas vão ter uma realidade completamente distorcida. E quando forem procurar o primeiro emprego e ouvirem, vamos começar com $6 por hora. Considerando a economia que teremos, elas vão ficar horrorizadas. E também você está criando seus filhos em reação à sua infância. Então você está dando o mundo para eles. Sim. Eu criei para mim uma vida que eu não tive. Então, doutora Shefali, estou curioso. Como você comunica aos pais que criaram abundância, que não deem abundância aos filhos, mas ensinem a apreciar a abundância que têm e a criar isso para si mesmos também? E não tomar isso como garantido. Como ensina isso? E não achar que tem direito a tudo. E não mimá-los demais ou... Como você ensina isso? Você precisa lembrar constantemente aos seus filhos. Isso é algo pelo qual mamãe e papai trabalharam, e isso exigiu muito esforço. E deixá-los ver esse esforço, sabe? Mostrar que é isso que custa. E sempre que puder, peça que comecem a ganhar alguma coisa, sabe? Ou a contribuir, ou... Isso é extremamente difícil, porque corrigimos demais o passado. Fomos para o outro extremo. Não deveríamos dar a eles tudo o que você não teve. Mas nosso estilo de vida já lhes dá tudo. A exposição já vem embutido. Então não é sobre não viver uma vida bonita e abundante. É só trazer constantemente à consciência deles que isso teve um custo enorme que eles não viram e realmente educá-los. Viajar é uma ótima forma. Vá para a Índia, viaje, se puder, já que você tem riqueza. Mostre a eles o máximo de contraste e atrito possível e crie um pouco de atrito na vida deles. Um pouco de atrito é ok. Deixe-os chorar um pouco. Deixe-os lidar com o desafio de encontrar resiliência. A gente só entrega a resposta, então eles não encontram resiliência. Então você precisa deixá-los lutar. Se seu filho estiver sofrendo, você tem gêmeas. Elas vão brigar por roupa. Minha irmã pegou a roupa. Deixe que elas se resolvam. Deixe-as sentir a dor disso. Ou, o ar-condicionado não está funcionando, sabe? Que saco. Deixe-os ficar nisso um pouco, Sim. Sabe? Suar. Sim. Crie atrito. Porque anestesiamos demais o mundo. Não há atrito, sabe? Nem nós conseguimos lidar com atrito.
Quanto tempo você consegue esperar por um Uber antes de perder a cabeça, certo? Porque perdemos a capacidade de adiar gratificação, e isso cria fraqueza. Estamos mais fracos mentalmente. Estamos instáveis. Abundância, privilégio e conforto demais nos tornaram frágeis, sabe? Então a antifragilidade era o quinto pilar. Havia outro ou mais alguns? Há mais 2 pilares. Um é a soberania e o outro é a irmandade. Soberania está ligada ao que falamos, mas é realmente sobre a autoria de si. Eles é que decidem a própria grandeza. Você não pode projetar isso no seu filho. Então, grandeza pode ser um sapateiro, pode ser uma superestrela, pode ser um chefe. Grandeza pode ser uma mãe. Então, desde que entendam que isso traz consequências, como tudo traz, elas são as autoras da própria vida. E o último é a irmandade, que você vai ver com sua... Você literalmente tem uma irmandade. Espero que elas criem uma irmandade saudável. Sim. Sim? Então, como o patriarcado tóxico dividiu e dominou, as mulheres competem entre si. Queremos... Por causa dos homens, as mulheres competem? Sim, mas é por causa do sistema. O sistema tirou tanto poder de nós e concentrou todo o poder no masculino. Agora ficamos correndo atrás e perdemos a conexão, certo? Então queremos ser a escolhida, queremos ser a melhor, queremos ser selecionadas e estamos nos vendo como ameaça umas às outras. Isso está embutido na era pós-industrial. E você, precisamos ensinar nossas meninas que seus maiores aliados não são o amante homem, não são os homens. E não estou dizendo anti-homem, mas apenas se tornar mais pró-mulher. Você tem irmãs. E cultivar isso é importante. Então, como a mãe faz isso, como a mãe tem amigas, como o pai respeita as mulheres e incentiva a irmandade. Não de um jeito sexual. Não. Sim. Não. Como conexões, isso vai ser vital para os seus filhos. Mulheres, garotas e filhas precisam de nossas irmãs. Irmandade sem competição. Sim, e homens e meninos precisam de fraternidade, mas eles não têm isso. Vou contar uma história rápida sobre eles. Sim. Um grupo de mães veio falar comigo. Isso me fascinou profundamente. Os filhos delas tinham entre 12 e 14 anos. Os meninos desapareciam à noite, saíam escondidos de casa juntos, sim, juntos, e formavam tipo um clube, e ficavam vagando pelas ruas. É legal. E no metrô. Sim. Se não for nada ilegal, tudo bem. Criando o seu próprio bando de soldados. É meio legal. A fraternidade deles. E as mães estavam enlouquecendo. E a Eu acho maioria. legal. Mas porque era perigoso. Era nos metrôs, sabe? E as mães eram, em sua maioria, mães solo. Ah, sim. E por que esses meninos não estavam sendo iniciados por uma fraternidade de homens mais velhos, de irmãos, de pais, Sim. de tios? Eles tiveram que encontrar isso sozinhos. E essa é a formação de gangues Eu e entendo o que seitas. você está dizendo. Meninos precisam de homens fortes à sua frente para transmitir a sabedoria da iniciação. O que acontece se uma mãe solo cria meninos e eles não têm uma figura paterna em casa? Onde, por qualquer motivo, eles não têm uma figura paterna e têm apenas uma mãe solo que não os apresentou a um tio, a um irmão ou a alguma outra figura paterna de boa intenção. O que acontece com o jovem rapaz, tipicamente? Sim? Então, o que eu tenho visto nos casos com os quais trabalhei são várias coisas, muito importantes. E, novamente, os pais não vão gostar do que estou dizendo, mas é meio que um padrão. A mãe solo geralmente vem com seu próprio luto e trauma causados pela raiva e violência masculina. Ela foi traída, ela foi machucada, ela foi abandonada, ela está amargurada. Ela enfrentou muitas tempestades de violência e raiva masculina, certo? 1 em cada 5 meninas é molestada sexualmente por um homem até os 12 anos. Nossa. Sim, eu fui muitas vezes até os 12 anos. Então estamos carregando heranças em nosso corpo, certo? Agora, nós criamos esses filhos. Em algum nível, eu tenho isso em relação à minha filha, há uma projeção. E eu projeto no meu menino brincalhão que está apenas sendo um menino. Ele é bobo, ele é pateta. Talvez ele esteja se masturbando na cama. Ele não sabe. Ele não sabe o que fazer com seu corpo e ninguém está lhe mostrando. Ela vê isso como uma ameaça
Eu vi tantas mães solo reprimirem a energia dos meninos e projetarem, sem querer, tanta raiva. Tipo, você não vai falar comigo desse jeito. Você não vai ser mais um homem a me agredir. Ora, esse menino está apenas sendo um menino e precisa de contenção e ajuda para canalizar seu eu físico selvagem. Ele não precisa de punição, desprezo, e então a mãe se desconecta. Sentem vergonha. Vergonha, isso é comum, e deixa a mãe perdida, sem saber o que fazer com o próprio filho. Ele se masturba diariamente e ela não sabe como dialogar ou entender o que se passa. Ele está olhando pornografia. Ele está olhando para garotas. Ele está tocando meus seios. Seja o que for, toda essa energia sexual a ameaça. E não é o papel dela. Ela não sabe como falar com ele. Então ela fica exausta. Ela está cansada. E ela o está criando em uma cidade. E sem dupla renda. E ela está exausta. Ele está exausto. Ela está exausta. Eles estão em conflito. Eu então digo a essas mães: sinto muito. Você tem muita força. Está se saindo incrivelmente bem. E sua presença é importante. Mas você precisa de ajuda. Então, inscreva-o em projetos como o Big Brothers ou similares. Encontre um irmão mais velho para ele. Encontre um tio que seja sábio e esteja disposto a iniciá-lo, que possa conversar com ele sobre suas poluições noturnas, seu corpo e o que fazer com todos esses impulsos. Busque ajuda, sabe? E é por isso que homens mais velhos deveriam, e o Scott Galloway fala sobre isso, adotar um menino, porque os meninos estão crescendo sem iniciação, sem mentores. E meninos sem mentores serão mentorados pela pornografia e pela manosfera. E não é culpa da mãe, e não quero focar tanto em gênero. Mas veja bem, Mas, você de certa conseguiria forma, falar com uma Sim. garota sobre a menstruação dela? Não. Não dá, porque você não passou por isso. Do mesmo modo, embora as mães façam um trabalho incrível, há coisas que o menino só vai absorver de sua própria biologia. Qual é a diferença entre uma iniciação da infância para a idade adulta masculina e uma iniciação da infância para a idade adulta feminina? Sim, ambas são marcadas por uma explosão de hormônios, o que significa que parece fora de controle. Parece assustador para o menino e para a menina. A menina vê os seios crescendo, ela sente, sabe, que tem todo esse peso sobre ela. Ela ganha curvas, ela começa a receber toda essa atenção. Eu me lembro de quando tinha 11 anos na Índia, sabe? Recebia toda essa atenção e pensava: sou apenas uma garotinha. E minha mãe não sabia direito como me orientar nessa transição, né? Na minha primeira menstruação, achei que ia morrer ou que era uma forte hemorragia intestinal, pois ninguém tinha me explicado nada. Ninguém te avisou? Eu era muito nova, Sim. mas não Você era muito justifica. jovem. Preparei minha filha desde os 7 anos para Sim. não arriscar. Talvez cedo até demais porque para ela, mas a puberdade compreendo. surge cada vez mais cedo hoje em dia. Sim, sim. Eu me sentia perdida e envergonhada. Queria até esconder meus seios pelo crescimento rápido e o excesso de olhares. Ninguém me orientou. Apesar de ser maravilhosa, minha mãe não me deu as palavras para aquilo. Você vai chamar a atenção dos homens e ser assediada por eles. Eu era apalpada todo Uau. santo dia. Ninguém me alertou, então aprendi sozinha a me proteger. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Sim, todo dia era uma batalha nas ruas da Índia. Sendo apalpada, empurrada e beliscada, como a maioria das indianas. Só aprendi a sobreviver. Mas eu era uma presa e gostaria que alguém tivesse me dito para me proteger. Para chutar, gritar, lutar. Por isso ensinei minha filha desde cedo a morder, chutar, gritar e fazer de tudo. Ela não tem que ser uma menina boazinha. Criamos meninas para serem boazinhas, mas ensine a sua a se defender. Não falar isso? Não. O que devo dizer? Não queira uma menina boazinha. quero? Evite essa palavra. Evitar falar boa menina? Não, 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 Nunca não, não, dizer não, não, isso? não, não, Você é tão boazinha? Não falar isso? não, não. O que não, digo não, no não, lugar? Não, não, apenas diga. Eu quero que você siga o seu coração. Não quero que você me siga. Siga o seu coração. E se quiserem me seguir? Sim, mas é o que você quer? Estimule a voz dela. Isso é autenticidade. Claro que queremos filhos bonzinhos, mas se esforce nisso, principalmente com as meninas. Sim. Eu e a maioria das mulheres, incluindo sua esposa, cresceram com a síndrome da boa menina e a parentalização. Eu gerenciava as emoções da família toda, sendo conselheira e faxineira emocional. Qualquer coisa errada, recorriam. Eu era a escolhida. Meninas empáticas sofrem com isso, então evite reforçar esse papel.
Como deveria me comunicar se elas tomarem uma atitude que eu considere boa? Como posso elogiar essa ação? Diga: que gentileza, mas você está sendo gentil consigo mesma. Ou, isso foi tão gentil, eu gostaria de fazer algo gentil por você. Valorizamos a gentileza, mas não a submissão cega e a obediência absoluta. Civilidade. E se for sobre desempenho, como tocar, cantar ou dançar bem? Tipo, como você responde ou se comunica? Devemos focar mais no esforço do que no resultado final? Sim, sim. Como foi pra você, nossa, sabe? Tipo, eu aprendi a ser intencional ao dizer coisas pequenas como: estou orgulhosa de você. Eu dou mancada, mas tento. Tipo, nossa, isso pareceu bem difícil de fazer. Tipo, foi difícil? Ou, isso é impressionante. Como você se sentiu? Isso, focar no sentimento delas, entende? Sim, claro. Sim. Se você não se apegar aos seus prêmios e for alguém normal em casa, os filhos verão que ser comum é bom, certo? Se você anda por aí apegado de forma narcisista à sua imagem, eles vão notar isso. Se você tiver fotos suas em todos os lugares, Lewis, o grande, então eles vão Sim. notar isso. Vou tirar minhas fotos agora. Tô brincando. Sim, todos os seus troféus Sim, sim. de campeão. Sim, claro. Talvez você queira guardá-los. Então, a síndrome da boa menina, a filha parentalizada, essas coisas criam em nossas filhas esse senso de desconexão, fazendo com que não permaneçam fiéis a si mesmas. Sério? Sim, porque elas aprendem que gostam mais do elogio. Meu pai fica muito feliz quando sou super boazinha e deixo minha comida para a minha irmã. Ganho elogios extras, certo? Então você precisa tomar cuidado. Sim, porque acabam anulando as próprias vontades e o que realmente gostariam de falar ou fazer, né? Sim, você deve sempre mantê-las alinhadas com a própria essência. Então, acho que é ensiná-las a servir aos outros e a contribuir com a sociedade, amigos ou família, sendo generosas, mas sem se doar demais só para chamar a atenção de alguém. Pergunte diariamente como ajudaram os amigos, mas também o que fizeram por si mesmas. Qual foi a coisa que você fez por si mesma hoje que agradou a você? E apenas a você? O que você fez por si mesma, certo? E depois, o que fez pelos outros, né? Nós esquecemos essa parte porque temos muito medo de criar filhos egoístas. Mas nós confundimos isso com falta de soberania. Estamos tentando criar filhos soberanos que entendam que têm um lugar à mesa, especialmente as meninas, certo? As meninas precisam de mensagens diferentes, porque fomos tão oprimidas pelo patriarcado que nos sentimos indignas a menos que tenhamos aprovação. Dos homens? Principalmente dos homens, mas do sistema. Sério? Sim. E o sistema está nos manipulando pela nossa imagem. Uma das indústrias mais lucrativas é a indústria cosmética. É uma indústria de bilhões de dólares. Sempre lembro minha esposa que a prefiro natural. Eu digo: acho que você fica melhor sem maquiagem. E é verdade. Eu gosto. Quando a conheci, ela estava sem maquiagem e eu disse: fique assim sempre. Gosto desse visual. Sabe? Uau. E não estou dizendo que você não pode usar. E ela é atriz. Então usa maquiagem às vezes. Mas eu realmente amo a beleza natural. E amo a ideia de não colocar seu valor apenas na aparência. Não estou dizendo que você não pode estar bem arrumada todo dia. E você pode usar maquiagem. Mas certifique-se de não precisar disso para se amar e se aceitar. Acho isso importante. Mas só o fato de você dizer isso é tão libertador para ela, porque recebemos a imagem de que precisamos estar sempre impecáveis, sabe? O tempo todo. Caso contrário, perderemos a atração do parceiro. Sabe? é tão interessante você dizer isso porque postei um vídeo no último fim de semana onde mostrei a mim e a Marta de manhã. E ela apareceu sem maquiagem por 1 segundo. E uma mulher deixou um comentário. Eu vi isso nos comentários. Uma mulher disse: estou impressionada que ela está sem maquiagem, sendo que por 25 anos do meu casamento, nunca deixei meu marido me ver sem maquiagem. E eu pensei comigo mesmo: isso parece exaustivo. Isso soa exaustivo. Eu até entendo, tipo, tudo bem, você está tentando parecer bonita para o seu marido, mas soa exaustivo para a mulher ter que estar sempre maquiada para sentir que atrai o homem ou algo assim. Sim, você vai levar o maior choque ao ver suas filhas caírem nesse mercado. Eu não quero que elas usem. Eu não quero que elas usem essas coisas. Você vai ter que entender quando elas começarem a querer usar.
Porque o tsunami de pressão que uma menina sente, já aos 7 ou 8 anos para se integrar, é enorme. E como o senso de identidade dela vem da validação e da aprovação, ela vai entrar no sistema e ser usada por ele para dar lucro, para criar isso. Para comprar produtos. Sim, porque é uma indústria multimilionária de bilhões. Como eu crio minhas filhas, então, para não caírem nesse sistema de maquiagem, produtos de beleza e... Uma grande parte é como você age com sua esposa. Diga na frente delas, de jeito nenhum, não passe esse batom, Marta. Você fica muito melhor sem ele, né? E ela viver assim, natural em casa, e sair se sentindo orgulhosa de si mesma, reservando a superprodução para ocasiões especiais. Pro trabalho ou algo do tipo. Sim, sim. E não deixar que os filhos caiam nessa de marcas de grife e roupas caras. E manter as coisas simples vai pelo menos adiar isso. Não vai impedir totalmente. Todos nós já caímos nisso, inclusive eu até hoje. Mas eu consigo observar. Consigo escolher o que quero e brincar com isso, mas vai acontecer. É uma avalanche vindo na direção das suas filhas, sobre a aparência delas. A aparência dela vai ser mais importante para ela. Ou como os outros a percebem, vai ser mais importante do que como ela se vê, e sua inteligência, seus talentos, seu sucesso, suas conquistas. Tudo isso vai ser sufocado pelo barulho de como os outros avaliam o visual dela. Sério? Sim. Nossa, isso parece exaustivo. Mas precisamos ter sensibilidade e compaixão em relação a isso e combater. Combater com uma mensagem que sirva de antídoto, que vem de fato da mãe, e de como o pai trata a mãe em termos de beleza e aparência. Então, se sua esposa se arruma toda e fica linda, e você diz, nossa, deixa eu tirar uma foto, agora você colocou muito foco nisso. E se tiver de moletom e sem maquiagem? Aí você meio que ignora ela. Eu sempre digo que a amo assim Sim? e que prefiro desse Sim? jeito. Eu gosto que você não se importou com o seu cabelo e que seja tão corajosa para assumir sua beleza natural. Se as palavras beleza natural forem usadas na sua casa repetidas vezes, você vai se sair bem. Tô no caminho certo, pois faço exatamente isso. Essa é uma mensagem incrível, beleza natural. Eu quero o seu eu natural, sabe? Então, quando sua filha se arrumar para uma competição de dança, cheia de glitter e adereços, você pode dizer, nossa, isso aí não chega nem aos pés da sua beleza natural. Em vez de dizer tipo, ah, você está tão fofa. Você é tão linda. Sim. Tentando parecer uma adulta e hipersexualizada. Nossa. Sabe? Veja essas competições. Essas crianças de tiaras em miniatura. Veja esses concursos de beleza. Olhe para essas competições. Não quero criticar, mas é uma hipersexualização das nossas meninas. Por que elas precisam se vestir assim? Com essas roupinhas fofas? Porque é uma indústria. É comercial. Então você vai ver, sabe? Eu chamo isso de complexo industrial parental. Você agora faz parte dele. Coisas que chegarão aos seus filhos em nome da boa parentalidade, você começará a se sentir culpado porque todo mundo na vizinhança se inscreveu no concurso de Miss e todo mundo no bairro vai para a competição. E você fica chocado pensando, nossa, a infância é o maior negócio de extorsão de dinheiro que existe, porque eles sabem que os pais são vulneráveis devido ao grande ego. Eles exploram nosso ego criando estudos absurdos sobre bilinguismo ou habilidades raras para aceitação em faculdades de elite. Os pais entram em pânico e entopem as crianças de cursos e intercâmbios. Olhe para o processo de candidatura a uma Ivy League. Você tem que fazer cursos preparatórios avançados na 8ª série. Pura máquina de fazer dinheiro, né? Você precisa fazer trabalho voluntário em algum lugar. Tudo para lucrar. Então todo mundo está ganhando dinheiro com a vulnerabilidade dos pais e o medo de que o filho fique para trás, atingindo em cheio o ego de quem rejeita o fracasso. Você não quer um filho comum. Lembre-se de que não fomos preparados para aceitar um filho comum. Portanto, a partir daquele momento, você e seu filho entram na engrenagem do maior esquema de extorsão financeira da história. Meu Deus do céu. Meu Deus! E aí, quando seu filho chega para você aos 12 anos e diz, todos os meus amigos vão fazer festa na Sephora. E o aniversário vai ser na Sephora. Me dá seu cartão, pai. E me dá o seu cartão de crédito, papai. Eu vou ser a única sem ir. Todo mundo vai. Eu vim aqui para me inspirar, mas agora me sinto sem esperança. Eu me sinto como se estivesse... É por isso que você precisa ler esses livros, porque eu te dou o antídoto. É porque o cenário é sombrio. Não vou dourar a pílula, mas não trago apenas a ansiedade. Eu te dou ferramentas. Só que você precisa aplicar as ferramentas, pois se não souber que a avalanche está chegando, como vai se preparar? É preciso se preparar para isso. Se você fosse ter filhos de novo hoje, sabe?
e novas crianças estivessem vindo ao mundo hoje, me diga, Eu sei o que eu faria. sério? Você os Meu colocaria Deus. em escola pública, escola particular, ensino domiciliar? Qual seria o caminho para os próximos 16 anos? Se eu tivesse filhos de novo. Sim, Digamos, é tudo bem. hipotético. Sim, eu tive amnésia e tive filhos de novo. Tem filhos nascendo hoje. O que faria? Sim, o cenário ideal, sabe? Idealmente, eu tentaria o ensino domiciliar, tentaria morar em comunidade, tentaria morar perto do maior número possível de pais conscientes. Eu me juntaria ao Instituto Consciente da doutora Shefali e leria todos os seus livros. Eu não daria um telefone para os meus filhos, até eles fazerem pelo menos seus 21 anos. O que é uma loucura, né? Eu sei disso, mas pelo menos até eles serem mais velhos e maiores em tamanho do que eu, e me vencerem pelo cansaço, eu criaria mais simplicidade na minha própria vida para estar mais presente. Eu não teria medo de estabelecer limites e criar atritos, permitindo que eles enfrentassem dificuldades. Eu não projetaria minhas inseguranças de grandeza e o desejo de que eles se encaixassem. Eu seria mais corajosa em permitir que eles fossem contra a Matrix. Eu seria durona em ensiná-los a combater o sistema. Eu ficaria mais atenta a como o sistema me manipula. Eu não tinha consciência. Quando dei o celular para a minha filha aos 13 anos, aquela era a primeira geração de crianças. Nós fomos os primeiros pais cobaias. Eu agi tipo, tome, pegue. Achei que estava dando um doce a ela. Eu não sabia que estava dando crack. Nossa! Fui enganada, fui inocente, fui ingênua. E todos os amigos dela já tinham telefone. Achei que era uma boa mãe, que estava abrindo as portas do mundo para ela. Quão ruim poderia ser? E depois de um ano, é quase impossível tirar de volta. Naquela época não era tão sofisticado, mas agora é. E não sabíamos. As redes sociais não eram tão viciantes. Agora está tipo... Sim. E eu entenderia que criar um filho hoje exige aprender habilidades. Eu não presumiria que só porque eu medito ou só porque fiz alguns cursos de psicologia, eu sou uma mãe consciente. Eu teria a humildade de aprender a parentalidade consciente. Eu aprenderia isso. Eu iria para a escola. Eu tiraria um diploma em parentalidade consciente. Quero dizer, é uma habilidade. Eu gostaria de ser mãe hoje, tudo de novo com o conhecimento que tenho agora. Eu não tinha essas habilidades porque ninguém ensinava isso como uma diretriz prática. Para todos os pais. Pense bem, Lewis. Você pode se tornar pai com facilidade? Ninguém te impede. Ninguém avalia a sua saúde mental. Sem licença, sem supervisão posterior. Você não tem acompanhamento. Ninguém vai vir para ver como você está se saindo. Garantindo que está fazendo um bom trabalho. Ninguém te perguntou se você tem drogas em casa. Ninguém te perguntou se você fez um curso de pais, como você tem permissão para ter um filho, quando o tosador do meu cachorro precisa de uma licença de 6 meses para cortar unhas e cortar pelos. Não temos uma licença para ser pais. Nada. Precisa Deveria haver haver uma um curso. obrigatoriedade. Tinha que ter um. Um curso obrigatório. E por que não existe? As crianças não deveriam receber alta do médico para ir para casa até que os pais façam um curso. Não estou dizendo para não ter filhos. Você pode engravidar porque as pessoas vão dizer, é o meu corpo. Mas eu não liberaria essa criança para você até saber que está apto. Mas aí, o Estado precisaria assumir as crianças, porque todas ficariam com o Estado, e o Estado não é melhor. Só estou dizendo. Sim, claro. Num mundo perfeito haveria treinamento, pois ninguém nasce sabendo ser pai. Mesmo repetindo o exemplo dos nossos pais, a gente fica sem rumo. Posso apenas dizer uma coisa? Olhe para o estado do nosso mundo. Nós não estamos pensando sobre isso. Não estamos pensando sobre isso porque em algum lugar dos nossos livros sagrados, e por ser biológico, nós predeterminamos isso como um destino. Tipo, é meu destino ser pai, então ninguém pode me dizer nada. Mas não estamos mais vivendo com as nossas tribos, onde os mais velhos podiam nos ajudar. Eu não moro com a minha tia que poderia me dizer, escute, eu sei, vá descansar, eu cuido da criança pequena. Cuido deles. Eu sei como lidar com uma criança pequena, eu já fiz isso. Agora, o coitado de 25 ou 35 anos está sozinho com gêmeos, sem habilidades, estressado, exausto, digitalmente sobrecarregado, sem ninguém para ajudá-lo, e o Estado ou o governo não ajuda os pais porque as crianças não são valorizadas. As crianças não são protegidas, Lewis. As crianças são um negócio. Elas são mercantilizadas pelos pais e pela cultura. Ninguém trata a soberania da criança como algo real. Você está vendo tudo o que tem surgido no mundo ultimamente.
onde crianças são traficadas, e me desculpe falar sobre isso, mas precisamos falar sobre isso. Claro, com certeza. Crianças estão sendo traficadas. São milhões de crianças. Milhões, agora Sim. mesmo. Há crianças sendo traficadas. Por quê? Porque elas são vulneráveis. Vulneráveis a quem? Ao ego do adulto. E se nós, pais, não chorarmos por isso, por que os gananciosos chorariam? Então nós temos que agir, mas em nossa própria casa tratamos nossos filhos como objetos, como fantoches, certo? Meu Deus. O maior abuso sexual acontece dentro de casa, mas esquecendo até o abuso sexual. Até mesmo para dar um beijo na vovó, eu penso. Eu ficaria feliz se você controlasse esse ego. Não force seu filho nem a dar um beijo na vovó. Estou falando desse nível. Ou não force seu filho a fazer algo contra o seu íntimo. Mesmo que parece bom. Ah, eu não quero fazer isso. Certo. Mas nós ignoramos isso e fazemos isso porque fomos ignorados. Então vivemos em uma cultura de constante anulação do eu autêntico e do eu soberano. É por isso que trabalho com pais, porque se o pai não estiver desperto, não há a menor chance de criar filhos despertos. Não há chance. Mas não precisamos apenas falar sobre nossos próprios filhos. Precisamos falar sobre as crianças de forma sistêmica, sobre o que está acontecendo no mundo e como o patriarcado tóxico, com a ajuda das próprias mulheres, está sacrificando os jovens. Essas crianças são filhas de mães que também as abandonaram. Meu Deus. Sim, nós precisamos defender as crianças. Então, a razão pela qual escrevi os livros 8 e 9 sobre parentalidade é porque precisamos acordar e fazer diferente pelos nossos filhos. Isso veio na hora certa para mim. Recomendo a todos que leiam seus livros, Pais e Mães Conscientes, Como Transformar Nossas Vidas para Empoderar Nossos Filhos. E você também tem um programa online. Se acessarem drshefali.com, encontrarão informações sobre criando filhas e filhos conscientes, onde podem obter mais treinamentos, cursos e currículos que, na minha opinião, deveriam ser obrigatórios ou pelo menos muito incentivados. E pelo menos compre o livro para você ou para um amigo. Se conhecer novos pais na sua vida, ou se tiver amigos que acabaram de se tornar pais, dê um exemplar para eles, pois é um excelente presente. Não consigo pensar em um investimento maior que você possa fazer em si mesmo como pai ou mãe do que aprender a continuar se curando. Investir no relacionamento com seu cônjuge e no vínculo com seus filhos. E você ensina tudo isso nos seus livros. E no meu podcast? Se os pais quiserem sintonizar, eu trabalho com pais em todos os episódios. Eles trazem problemas da vida real e eu os ajudo, certo? Sim. Tento fugir do foco em celebridades e focar em problemas comuns do dia a dia que os pais enfrentam. Sim. E eu dou conselhos gratuitos. Então isso é de graça, né? Tenho muitos cursos gratuitos e criei um instituto para treinar pais conscientes. Porque não existe uma escola para onde possamos ir. Então, como você disse, não há investimento maior. Sim. O instituto é o quê? Um programa online? Sim. É uma jornada de 5 meses que criei que te ensina a se tornar um pai consciente e depois ajudar outros pais. Então tem um movimento global agora, com mais de 1.500 coaches no mundo inteiro fazendo esse trabalho. Não só em suas vidas, quebrando padrões geracionais, mas ensinando outros pais e levando essa mensagem para o mundo. Que legal. Onde as pessoas encontram? No site Tem tudo lá drshefali.com? no site. Certo. Tem podcast e os cursos. Certifiquem-se de garantir alguns exemplares dos livros. E nas redes sociais é @drshefali. Esta é sua terceira vez aqui e quero retomar a dinâmica das 3 verdades. Quais seriam as 3 verdades fundamentais sobre a parentalidade? Com todo o seu trabalho, cursos, institutos e podcasts, se você pudesse compartilhar apenas 3 verdades sobre como ser o melhor ou o pai mais consciente possível, quais seriam essas 3 verdades sobre a parentalidade? Quais seriam essas 3 coisas? Primeira, seus filhos não são sua tela em branco, seu fantoche, seu enfeite, seu troféu, seu embaixador ou sua representação. Seus filhos estão aqui para viver o próprio destino como seres soberanos e você tem a sorte de poder guiá-los. Isso é lindo. Número 2. A melhor parentalidade e o melhor pai que você pode ser é quando você cuida de si mesmo. Portanto, a parentalidade Eu consciente gostei disso. significa educar a si mesmo para não descarregar seu lixo emocional nos Isso filhos. é ótimo. Leve muito a sério.
Se escolher ser pai, certifique-se de saber como se autogovernar. Então faça cursos. Aprenda a educar a si mesmo, porque essa é a primeira pessoa que você precisa orientar. E a terceira é, não use seus filhos para realizar seus ideais de grandeza. Você tem que encontrar isso dentro de si. Que lindo. E falando sobre essa questão de cuidar de si mesmo, quão importante é para cada adulto curar sua criança interior? É a coisa mais importante que você pode fazer. A sua criança interior está no banco do motorista em 90% do tempo espontâneo. Portanto, a criança interior está em toda parte. E entender a sua criança interior, mas não apenas ela. A criança interior é quem dirige, mas quem está realmente comandando o navio é o seu ego, certo? Então, o seu ego é a forma como ele cuida da criança interior. Se hoje eu estivesse com medo de vir ao podcast do Lewis e minha criança interior pensasse, meu Deus, vou falhar, não sei de nada. O meu ego poderia surgir, só dando um exemplo, todo fantasiado como um pavão, exuberante, só para esconder essa insegurança. Meu ego poderia te dar $10.000 para você gostar mais de mim, um bolo enorme e te encher de elogios só para ser aceita. Meu ego poderia dizer à sua assistente, deixe-me resolver isso para você, agindo como alguém que quer bajular e solucionar tudo para agradá-la. O ego cria todas essas estratégias para blindar a criança interior, e isso ocorre o dia todo até virar um sistema automático. Nosso ego está ativo e sabe como agir para protegê-la. Portanto, a verdadeira cura não é focar no ego, mas sim acolher a dor daquela garotinha que necessita de sucesso ou de validação constante para se sentir aceito. E esse é o ponto central de todo este processo. E como as pessoas que têm pais imaturos, ou, enfim, para quem está nos ouvindo ou assistindo e ainda tem os pais vivos, mas sente que eles são emocionalmente indisponíveis ou imaturos, como os adultos que enfrentam esse cenário com os pais podem? Eu tenho uma teoria inteira. Como podem navegar por isso? Sim? Primeiramente, eu valido totalmente a dor que os adultos sentiram em sua infância. Essa é a base do meu trabalho. Existe sofrimento e eu te acolho. No entanto, eu defendo que após os 18 anos, ou melhor, digamos, aos 32, Sim, ok. eu te dou mais 12 anos. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria vida e parar de dar o poder a eles, esperando que seus pais mudem ou alimentando esse ressentimento contínuo. Agora, existe todo esse grande campo de, separação dos pais e a criação desse limite. Eu apoio isso se for feito em paz. Se você vai se separar, mas ainda está em turbulência, fervendo por dentro e guardando ressentimento, que bom que tem espaço físico, mas ainda não fez o trabalho. Você não se curou. Sim. E se você ficar, mas ainda estiver fervendo e ressentida, não adianta. Então o físico é apenas um substituto para o primeiro passo. Todos nós tivemos dificuldades de alguma forma na infância. É uma loteria. Alguém cresceu com um fundamentalista. Alguém cresceu com um abusador sexual. Não estou minimizando. É difícil. É que todo mundo teve algum tipo de trauma. Sim, traumas profundos. Sou solidária a isso, mas chega um momento em que você deve parar de se acorrentar, cobrando que seus pais mudem. Eles falharam por pura falta de maturidade e preparo. Eles eram vazios e cheios de traumas próprios. Lamento muito pela sua dor, mas agora o foco é a cura e cabe a você assumir a sua própria reeducação emocional. E então você retoma o poder e aí, na verdade, o que eu tenho visto é que você passa a ter uma grande compaixão pelo seu agressor. Não significa que você tenha que falar com ele. Não significa que tenha que aceitá-lo de volta na sua vida. Mas você começa a entender, com perspectiva, que ele veio da dor. Que ensinamento forte. Agradeço muito, doutora Shefali, pois precisava ouvir isso hoje. Estou ansioso para devorar seus livros e recomendo que todos comprem e presenteiem os amigos. E é apenas um ótimo lembrete de que, especialmente se você é pai de crianças pequenas, o que vem pela frente assusta se você não estiver preparado. E eu não acho que precise ser assustador se você seguir esse modelo e o que você aborda nos seus livros. Acho que dá para ter uma vida incrivelmente divertida e livre com os filhos, mantendo essa estrutura em mente.
Mas se você não tiver isso, vai ser extremamente assustador. Vai ser difícil. Então os livros estão em pré-venda. E se você acessar meu site, estou oferecendo 2 masterclasses. Então incentivo as pessoas, se elas encomendarem os livros, a participarem da masterclass. De graça. Incrível. Acessem drshefali.com. Vocês vão ver no site bem ali, então comprem os livros na Amazon ou onde quiserem, façam a pré-venda e depois acessem lá para a masterclass. Última pergunta, doutora Shefali. Qual é a sua definição de ser um ótimo pai? Eu diria, ser um pai humilde e saber que eu nunca vou ser perfeito. E está tudo bem não ser perfeito. Muito obrigado. Foi incrível. Obrigada. Foi poderoso. Obrigada. Nosso trabalho não é fazer nosso filho feliz. Isso é tão importante e tão contra a cultura atual. Por que o nosso trabalho não é fazer nossos filhos felizes? Porque quando focamos em fazer nossos filhos felizes, nós, na verdade, começamos a torná-los medrosos e menos tolerantes a todas as outras emoções que,